Bem-vindo. Boa tarde, moçada. Uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Agradecer a Produtari pelo convite. Sempre bom estar aqui revendo amigos, encontrando gente que eu não vejo há muito tempo. Eu preparei um material aqui para nós olharmos junto. E ele começa com uma pequena provocação. Eu venho lá de Panambi, eu venho da Bruning, e o pensamento para a gente começar aqui é: se a Bruning não existisse, que falta a Bruning faria? E essa é uma lição que o Clóvis falou um pouquinho hoje pela manhã conosco. Se as coisas não fazem falta na nossa vida, a gente deveria descartar elas, porque elas viram cargas para nós. E essa é a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. Que falta a Bruning faria se ela não existisse? Claro que tudo que eu vou falar aqui tem uma participação da Produtari. O trabalho foi feito sempre a quatro mãos. Todo o time da Bruning envolvido com o time da Produtari. A Produtari está lá conosco há muitos anos e tem uma participação imensa no que nós vamos ver aqui para frente. O velho Drucker ensinou para nós que a cultura come a estratégia no café da manhã. Mas, claro, ele ponderou, e o Edgar Schein ponderou depois, que isso depende do contexto. Nós precisamos levar em consideração o contexto. Se a gente olhar as coisas isoladas, elas não vão funcionar. E para a gente olhar esse contexto, na Bruning nós resolvemos começar tudo pela cultura. A cultura é a base do nosso movimento. E com a base do nosso movimento, a gente conseguiu sustentar resultado de longo prazo e trazer alinhamento. Se a gente não começa pela cultura, a gente não sustenta resultado de longo prazo. E aí a gente faz voo de galinha. E voo de galinha é tudo que a gente não quer. O alinhamento traz engajamento, inovação e ética. Na Bruning, é essa nossa cultura que permite a gente inovar, crescer e superar crises, superar momentos difíceis. Para falar desse alinhamento, a gente começa pelo nosso propósito. E por isso que o nosso propósito virou camiseta na Bruning. Camiseta para todos os funcionários que assim desejarem usarem. É esse propósito que deve tirar a gente de casa todos os dias e fazer a gente ir para a Bruning. E nós vamos para a Bruning fazer o quê? Trabalhar pelo quê? Nós vamos lá para gerar prosperidade, conectando pessoas e tecnologia. A frase é bonita, a frase é impactante, mas a gente precisa desmembrar essa frase para entender melhor o que ela quer nos dizer. O que é prosperidade? Prosperidade para nós lá na Bruning é ganhar dinheiro. Se a gente não ganha dinheiro, não tem prosperidade. Mas só ganhar dinheiro não traz prosperidade. Prosperidade também é ter saúde. Saúde física e saúde mental. E prosperidade também é fazer a coisa certa. Só se a gente combinar esses três elementos é que a gente vai ter prosperidade. Mas quem que deve ganhar dinheiro? A Bruning deve ganhar dinheiro, os sócios devem ganhar dinheiro, os funcionários devem ganhar dinheiro, os clientes devem ganhar dinheiro, os fornecedores, os financiadores, a comunidade deve ganhar dinheiro. E o que é ter saúde? Ter saúde é buscar saúde física e saúde mental para todos os funcionários. E o que é fazer a coisa certa para nós? Fazer a coisa certa é respeitar as leis, cumprir os contratos, honrar os acordos, honrar os combinados. Esses três elementos, com essas explicações, compõem o nosso propósito. E o que a gente busca? Que todos os nossos colegas de trabalho tenham um alinhamento com esse propósito. Porque essa é a base de sustentação no longo prazo. Cultura é o começo de tudo. E um alinhamento cultural é fundamental para a sustentação do negócio no longo prazo. Mas como é que a gente mede isso? Como é que a gente transforma essas palavras em métrica? E a gente sabe se está se aproximando disso ou se está se afastando disso. Bom, a gente olha para o pilar financeiro e vai buscar crescimento, rentabilidade, dividendos, PLRs, reservas. A gente olha para o pilar humano e vai procurar satisfação, saúde, engajamento, clima. A gente olha para o pilar ético e vai procurar conformidade, impactos ambientais, processos legais, ouvidoria e canal de ética. Então, a partir daqui, a gente tem um alinhamento sobre o nosso propósito
e o que compõe esse propósito. E talvez tão fundamental quanto o teu propósito é como é que nós medimos se nós estamos, dia após dia, nos aproximando dele. Porque, no final, gente boa e feliz é mais produtiva. E o Fernando acabou de nos lembrar aqui que o jogo se ganha na produtividade. Gente boa e feliz é mais produtiva. E tudo que a gente quer é ganhar esse jogo diário da competição. A Bruning está em Panambi, a Bruning exportou ano passado para os 4 continentes, só não exportou para a Oceania. A Bruning tem negócios dentro de uma das cadeias mais competitivas que existem no mundo, que é a cadeia automobilística, onde estão grandes montadoras e, na base de fornecedores da Bruning, estão grandes produtoras de matérias-primas. E a Bruning precisa se equilibrar nesse negócio entre 2 gigantes. Eu brinquei aqui da outra vez que eu tive aqui, brinquei com o Junico, porque entre a briga do Marco Rochedo, quem se dá mal é o marisco. E vários dias a gente acorda lá na Bruning imaginando que a gente é o marisco. Mas levanta a cabeça e vai trabalhar. Quando a gente entende a cultura e o contexto, e esse era o alerta que o Drucker fez para todos nós, quando a gente entende essa cultura e o contexto, aí sim a gente está pronto para falar da estratégia. E às vezes estratégia parece ser algo mirabolante, parece ser algo distante, mas estratégia é o processo de transformação das aspirações em capacidade. Isso é estratégia. É um processo que transforma aspirações, o que a gente quer ser e o que a gente quer ter, em capacidades para a gente poder ter ou ser aquilo que nós desejamos. Feito esse entendimento sobre o que é estratégia, aí a gente definiu as nossas aspirações. As aspirações, dentro do programa Transformação, aonde está todo esse pacote que nós falamos sobre cultura, estavam muito claras na partida. Conduzir as decisões de cada um de nós para os resultados da empresa. Buscar capacidade sustentável de geração de caixa para o negócio. Reduzir a necessidade de capital de giro, melhorar o aproveitamento dos ativos, melhorar o lucro operacional e estabelecer uma empresa ágil. Aquele ali era o nosso diagrama Sankey, no começo desse projeto. Vocês viram essa fotografia hoje pela manhã, que o Junico aqui deu um spoiler dela. E veio junto a frase do Junico, que ele repetiu hoje pela manhã. Tudo é fluxo, pessoal. Esse foi o nosso grande aprendizado. Tudo é fluxo, diria o Junico. Como é que foi essa nossa caminhada junto com a Produtare ao longo desses anos? Em 2021, nós fizemos o nosso primeiro workshop do plano diretor, para entender como nós deveríamos repensar e reorganizar o nosso parque fabril. Em 2022, nós fizemos a implementação das unidades de negócio, em que foram criadas 5 unidades de negócio, que passaram a operar com autonomia e com apurações de resultados individuais. Então, nós passamos a conhecer quanto cada unidade de negócio estava gerando de resultado. E aí vem a métrica, aí vem o número. Ainda em 2022, a gente fez a caminhada com os clientes para a apresentação do trabalho de fluxo. Ali começaram os trabalhos de fluxo. Em 2023, a gente começou o nosso projeto de SSMA. Esse projeto que é fundamental por tudo que já foi falado aqui sobre segurança. O início do projeto de logística e, em 2024, a nossa primeira premiação do programa de SPB. É através do programa do SPB, do Sistema de Produção Bruning, que nós mantemos as melhorias obtidas. Essa é a chave para a sustentação de longo prazo. O Newton vai lembrar aqui dos nossos fóruns nas quartas-feiras, quantas vezes nós falamos como é que nós mantemos esse resultado que nós atingimos agora. Como é que nós vamos fazer esse resultado se perpetuar ao longo do tempo? A nossa construção é essa. E a primeira turma de capacitação tecnológica. Agora, em 2025, a nossa conversa é sobre as subunidades de negócio. E, claro, ao longo desses anos todos,
a nossa manutenção para que essas melhoras, esses resultados que nós atingimos, pudessem ser mantidos. Como é que a gente organizou esse programa ao longo desses anos para acertar as frentes de trabalho e como é que nós gerenciamos essas frentes de trabalho? Nós fizemos a gestão do crescimento sustentável e dentro da gestão do crescimento sustentável a gente olhou para a estratégia de negócio e para a melhoria dos resultados. É ali que foram criadas as 5 unidades de negócio. Foi ali que nós definimos as famílias de produtos nas quais nós íamos trabalhar. Aí nós fomos para o sincronismo que é fundamental para o fluxo. E é lá que a gente conseguiu 20% de redução do lead time geral e 10% de melhoria no agrupamento dos recursos. Aí nós fomos para os estruturantes. Foco na eficiência da produtividade e aproveitamento dos ativos de produção. Foi 15% de melhoria no gargalo e 7,2% de melhoria na produtividade operacional. E a gente fechou com a gestão da mão de obra, o foco na manutenção dos resultados por meio da cultura e capacitação. Foram mais de 600 horas de treinamento em métodos e mais de 700 colaboradores capacitados. Esse foi o nosso ciclo de trabalho ao longo dessa vida do programa Transformação. E ele é um programa porque ele não tem fim. Ele não é um projeto que vai se encerrar. Ele é um programa ativo dentro da Bruni. Essa passou a ser a forma de gerenciamento da Bruni. Quando a gente olha para essa jornada do fluxo, o que nós vamos encontrar ali? As 5 unidades de negócio que foram criadas, mais o nosso corporativo. E vamos encontrar com clareza os nossos indicadores por famílias de produto, com as suas DRS, com os seus demonstrativos de resultado, a identificação das famílias de produto e a estruturação das subunidades de negócio, porque cada frente de trabalho que nós olhamos tem um gerente conduzindo essa frente. A participação de todos é fundamental. E essa construção ela só funciona se for coletiva. Quando a gente olha para os nossos avanços da jornada de fluxo, nós começamos lá no primeiro ano com 21% dos nossos fluxos sendo repensados e avaliados. Quando chegamos em 2025, atingimos a marca de 57% dos nossos fluxos sendo repensados e avaliados. É isto que garantiu os 20% de redução do lead time, é isto que garantiu os 10% de melhoria do agrupamento de recursos. Foram 19 projetos implementados entre 2021 e 2025. Quando a gente olha para os estruturantes e vai encontrar lá no GPT, nós começamos com 7 máquinas em 2021. E essa jornada, ano após ano, nos levou, em 2025, a 43 máquinas. Com o entendimento de por que usar esta técnica de trabalho. Quando a gente olha para o TPM, nós começamos com 20 máquinas. E agora, em 2025, chegamos em 93 máquinas. Quando a gente olha para o preset, nós começamos com 3 máquinas e agora, em 2025, estamos em 13 máquinas. De fato, isso é uma jornada, mas é uma jornada compensadora, é uma jornada que vai caminhando e entregando resultado. E aí ninguém mais quer recuar, ninguém mais quer voltar ao jeito que fazia antes. E isto faz toda a diferença para um negócio, porque como falou o Décio, como falou o Fernando, problemas vão surgindo. E é fundamental para nós, administradores, não deixarmos os problemas se acumularem. Problemas que se acumulam travam as nossas empresas, travam os nossos negócios. Quando a gente olha para a segurança, nós fizemos alguns passos fundamentais. Nosso GD de segurança foi implementado em todas as linhas de produção da Bruni. O nosso BI com os indicadores de segurança entrou em funcionamento dentro do projeto. Os nossos kaizens de segurança e a segurança como critério no programa do sistema de produção Bruni fazem a diferença para sustentar os avanços de segurança. Quando a gente olha para os projetos realizados para a transformação cultural, nós vamos encontrar lá nos tangíveis, perfil acidentário, otimização da análise do raio, os COBs, a integração, os GDs diários falando sobre segurança, os comitês de segurança, os kaizens de segurança, falando sobre mais segurança. Com os nossos gembas da direção, foram 46
participações só em 2025 junto ao time de produção. Isto é uma sinalização de que segurança é uma coisa levada a sério. Isto é a caminhada para a solidificação de uma nova cultura com relação à segurança. Os nossos treinamentos, Camisa 10, o PDL, isto tudo é tangível, isso tudo nós vemos lá. O que são os intangíveis? A percepção de risco, o comportamento, o protagonismo e a cultura. A cultura que acaba envolvendo tudo isso. Este trabalho de segurança, como nos lembrou o Décio, é um trabalho que vira jogo, porque a hora que a gente escolhe colocar a segurança no lugar que ela deve estar, a empresa inteira entende que o jogo está mudando. E quando todo mundo entende que o jogo está mudando, a gente joga junto. O nosso programa do Sistema de Produção Bruning, só no ciclo de 2024, premiou 42 linhas. 42 linhas com 15 ciclos de excelência. Foram distribuídos R$98 mil nessas premiações. Mais de 770 pessoas foram premiadas e 116 medalhas foram distribuídas. Aqui são alguns desses encontros, mas esta é a forma de sustentação das mudanças. Esta é a forma de não recuar nos avanços obtidos. E quando a gente olha para a gente, porque ao final, como falou o Clóvis, como falou o Daniel hoje pela manhã, no final nós estamos falando de gente. O negócio, a empresa, se resume a gente. Gente boa e gente feliz. 282 horas de treinamento em GPT, 133 horas de treinamento em MFV, 102 horas de treinamento em TPM. Foram 156 comitês semanais. Toda a quarta-feira, o nosso comitê do Programa Transformação acontece. Toda a quarta-feira a gente se reúne com alguma liderança da frente de trabalho, e aí nós estamos falando de coordenadores que vêm apresentar os avanços que eles obtiveram. Essa apresentação na quarta-feira compõe parte desses comitês semanais. 234 horas de comitês ao todo. A gente fez o envolvimento no programa de 1.619 pessoas. É bastante gente. A Bruning é uma empresa grande. A Bruning é uma empresa que tem clientes que são multinacionais de altíssimo nível de exigência, porque essas multinacionais têm nos seus produtos a qualidade como um diferencial competitivo e exige da Bruning este mesmo nível de qualidade. Então, sustentar um programa como esse faz toda a diferença para a manutenção do negócio da Bruning. Foram mais de 600 horas de treinamento em todos esses métodos. E a gente mantém o comitê de cultura e os subcomitês de cultura ativo e com encontros regulares. Se isto não tiver sustentação na cultura, esses resultados não perduram. E por melhor que seja a consultoria, e a Produtari é uma excelente consultoria, os resultados não vão perdurar. E isso depende mais de nós do que da consultoria. Aqui sim, aqui a gente tem a atualização daquele primeiro diagrama de Sankey. A gente sai deste primeiro cenário em 2021, em que nós não conseguíamos ver fluxos ali, o que nós tínhamos era um enorme cruzamento entre aqueles fluxos, vai para o nosso cenário de 2023 e chega no nosso cenário de 2024, em que a gente tem uma clareza sobre os fluxos muito maior. Mas como é que isso virou número? Como é que isso se reflete em número? 20% de melhoria entre 21 e 2023, mais 25% de melhoria entre 2023 e 2024. É isso que explica esses números que nós tínhamos olhado antes. 15% de melhoria na OEE dos gargalos, 2,7% de melhoria na disponibilidade e manutenção de máquina, 7,2% de melhoria na produtividade geral e 18,6% de melhoria na nota de qualidade do nosso programa de participação nos lucros. Agora, o mais importante desse slide,
não são os números. Os números são, sem dúvida, uma peça aqui fundamental, mas o mais importante é o que está escrito lá em vermelho. Vocês lembram que a primeira frase, quem falava era o Junico? Tudo é fluxo, nos disse o Junico. Nós chegamos agora, em 2025, entendendo, lá na Bruni, que tudo é fluxo. E isso quem diz é o time da Bruni. Essa é uma enorme virada de chave, porque essa virada de chave tem aprendizado. Essa virada de chave tem sustentação. Então, pessoal, se a Bruni não existisse, que falta ela faria? Faria falta para muita gente boa. Muita gente boa que ficou lá em Panambi, que não pôde estar aqui conosco, com o nosso grupo aqui hoje. Faria muita falta para muitos funcionários, para muitos clientes, para muitos fornecedores, para muitas instituições financeiras. E eu não tenho dúvida, Fernando, faria falta para o Brasil. Uma empresa como a Bruni faria falta para o Brasil. E eu queria encerrar aqui, pessoal, lembrando do nosso fundador, Ingomar Bruni, que nos deixou no comecinho de setembro, e também, sem dúvida nenhuma, vai fazer muita falta. Queria aproveitar e pedir uma salva de palmas para ele. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigada, Reno. Excelente apresentação.